Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast sobre os 45 anos de Federal. Eu sou Vanessa Min, jornalista da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS e estou aqui mais uma vez com vocês no canal da TV UFMS, no portal da Rádio Educativa e no Spotify com pessoas que compartilham as suas memórias sobre a UFMS conosco. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, com quem eu tive o prazer de trabalhar também, durante alguns anos, não tantos anos, né, Zito, que você já se aposentou, que é o servidor aposentado José Francisco Ferrari Zito, mais conhecido como Zito. Posso te chamar de Zito, né, Zito? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco com a gente sobre os seus muitos anos aqui na UFMS. Para mim é uma satisfação, sabe? Eu vim falar um pouquinho, né, da minha vida aqui na universidade, porque a Universidade Federal, ela fez parte da minha formação, né? O que eu sou hoje, o que eu represento hoje para Mato Grosso do Sul, eu devo a essa instituição. Foi ela que me recebeu, né? Foi ela que me recebeu, menino, garoto, 20 anos de idade, da primeira turma do curso de artes plásticas, de educação artística, né? Enfim, é muito gostoso, sabe? Falar, relembrar, né? Tudo que a gente passou, sabe? Histórias que essa universidade teve, que são muitas, né? Mas, enfim, vamos lá. Estou aqui para compartilhar, para passar um pouquinho para vocês. Então vamos começar, Zito. Como você chegou até o UFMS? Então, na realidade, eu com 20 anos de idade, no interior de São Paulo, eu queria fazer Belas Artes, na USP, São Paulo. E aquele pessoal ali do interior de São Paulo, tem que fazer um curso e tal, São Paulo, e vai para a capital. Aí eu fui para a capital, fiquei lá uns 2 meses, mas eu não me adaptei, sabe? Morava numa república que era... E aí voltei para o interior e tô lá, meu irmão chegou, meu irmão mais velho e tal. Falou, ó, você tá falando que você quer fazer educação artística? Tem aquela universidade do Mato Grosso, porque o paulista, sabe, ele nunca conseguiu falar Mato Grosso do Sul. Né? Até hoje, né? Grosso, aquela universidade lá do Mato Grosso, lá de Campo Grande, parece que tá uma olhada. Aí me passou uma matériazinha que saiu na Folha de São Paulo, sabe? O FMS, com novos cursos e tal. Aí tinha lá educação artística, pedagogia, letras, né? Vários cursos que era do CCHS, na época Eu falei, eu vou para lá. Eu vou para lá e tal. Mas eu trabalhava na prefeitura municipal, que eu comecei a desenhar com 16 anos. Eu era desenhista técnico. Qual cidade? Votuporanga. Isso, né? E aí falei lá com o pessoal, falei, vou embora. O pessoal, não, embora. Cheguei aqui sem conhecer ninguém. E tive o prazer e a satisfação de trabalhar com o Ciríaco Maimone, no escritório dele. Ciríaco Maimone, meu irmão caçula do Hércules. O Hércules foi nosso vice-reitor aqui e tal, enfim. E aí fui trabalhar com ele aqui em Campo Grande e tal. Comecei a trabalhar, mas já falei para ele. Falei, olha, eu vim para estudar e tal. E ele é uma pessoa muito sensível. O Ciríaco, aprendi tanto com ele, assim, não só na área profissional, né, mas para a vida, sabe? Ele era uma pessoa, assim, desprendido, sabe? Sensível, criativo, desenhava, tinha um traço, aquela coisa bonita que ele fazia nos projetos arquitetônicos. Arquiteto. Na realidade, ele não era arquiteto. Ele era arquiteto, mas ele não tinha o diploma de arquitetura, entendeu? Mas é reconhecido como um dos melhores arquitetos, né? Tanto é que ele fez o Glaucio, eu acho, né? Participou da construção do Morenão. Algumas obras daqui ele participou na área de arquitetura e tal. Enfim, isso daí foi em junho de 1980. Junho de 1980. Aí abri o vestibular da Fria e tal. A gente só tinha uma televisão aqui,
ou foi naquele ano, no ano seguinte, que abriu o SBT e tal. Mas, enfim, a gente só tinha TV Morena. Só tinha TV Morena. E a TV Morena começou, tá, isso aqui, vou lá, vestibular, isso aqui. Eu falei, vou lá. Aí falei com ele, vou lá fazer minha inscrição e vim pra cá. Aí chegando aqui, encontrei, fiz a minha inscrição e tal. Aí encontrei um amigo lá de Votuporanga, que era amigo do meu pai, do meu irmão mais velho e tal, o professor Eliezer Marques, da biologia. Aí eu fui conversar com ele, falou, tal, não sei o quê. Ele era muito sisudo, assim, que a gente não era enfim. Aí, conversando com ele, ele falou assim, você não é desenhista? Eu falei, sou. Ele falou, tá precisando de desenhista lá no núcleo de imprensa universitária. Eu falei, nossa, o que é isso? Ele falou, uma gráfica aqui. Aí eu falei, eu vou, né? Foi, né? Cheguei lá, tinha uma fila, sabe, de gente. Eu falei, era homem morenão, tinha acabado de subir, porque era, enfim. Aí, resumindo, eu fui contratado pela universidade em 1980, né? Então, e aí, fiz o vestibular e passei. Você foi contratado antes do vestibular? Fui contratado em novembro, dia 18 de novembro, que foi o dia quando eu vim fazer a inscrição. E aí, em janeiro, eu passei no vestibular. Janeiro fui vestibular, aí saiu o resultado e tal. Então, eu fui um dos primeiros técnicos acadêmicos. Okay? E era difícil, porque eu queria participar do movimento estudantil, mas não podia participar. Enfim, e eu participava de toda a vida acadêmica, né? Não só na área acadêmica, mas na área técnica também e tal, enfim. Aí a gente estava começando a montar a associação, que é a SUFEMES, entendeu? Então, um monte de coisa. Foi desse jeito aí que eu cheguei aqui e comecei a trabalhar na universidade. Como que foi essa história que você... como que chegou até você essa missão de fazer a logomarca da universidade? Essa logomarca, ela já existia. Ela já existia, essa logomarca. Não fui eu que criei. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Essa logomarca, eu acho que quem fez parte da criação dela foi o Arbônio Neder, ajudou. Mas ela era muito estranha, assim, sabe? Ela não era nem em perspectiva, e nem, sabe? Ela era meio chata, sabe? Tinha umas coisas... E aí a professora Marlene Rodrigues, que era minha chefe, uma jornalista lá de Curitiba, que trabalhou um tempo aqui, ela era professora e era chefe do núcleo. Ela chegou para mim e falou, será que você não tem jeito de dar uma melhorada nisso? O professor Zardo quer que dá uma melhorada nisso, porque não sei o quê, que a nossa logomarca... Blá, 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 blá. Eu falei, daí. Aí comecei a trabalhar, mas aí eu fiz ela enorme, fiz ela grande, sim, né? E aí eu comecei a transportar, porque é o paliteiro. Aí eu fui lá no paliteiro, olhei e tal, consegui achar o ângulo que a pessoa tinha feito, o primeiro desenho dela, né? Rascunhei e tal, aí levei para a prancheta, aí que eu comecei a trabalhar, entendeu? Eu fiz ela enorme, quem lembra disso daí também é o Alfredo, que trabalha aqui com vocês, porque ele era técnico de fotolitagem, de fotolito, e ele que reduziu, ele foi reduzindo até ficar do tamanho para a gente poder trabalhar nos formulários, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Aí eu fiz uma readaptação dela. A criação não é minha, tá? Na realidade, é um desenho do paliteiro, a gente chama de paliteiro, né? Tem muita gente que não gosta, que chama de paliteiro, fala monumento, mas é um paliteiro que lembra justamente a caixinha de palito de dente, né? Sabe que ele é todo, né? Enfim. E foi mais ou menos isso daí que a gente fez. Aí depois disso daí, nós trabalhamos em vários tamanhos, sabe? Vários tamanhos e tal. E lá no comecinho, né, nessa época de 1980, 1981, nós só utilizávamos o paliteiro em preto. Depois que chegaram outros reitores e tal, colocaram no conselho, ele mudou, teve uma época que ele tinha algumas coisas assim, marrom e tal. Eu não vou lembrar agora os reitores, mas enfim, eu lembro do Peró, que o Peró fez um trabalho e tal, de mudança de cor, essas coisas, até tinha uma bandeira que ele fez, enfim, mas é tudo... Foi mais ou menos isso, não sei se eu consegui responder. Não, tranquilo. E você começou no núcleo, quanto tempo você ficou?
no núcleo? Eu fiquei de 1980 no núcleo até 90, eu acho que até 90 ou 91. 10 anos, mais ou menos. Ou mais um pouco. E do núcleo você foi para onde? Então, aí do núcleo, eu sempre... Você esteve envolvido com arte, isso, com cultura. Uma coisa interessante que, como eu fazia o curso de educação artística, eu sempre gostei muito de teatro. E aí, em 1981, a gente começou a trabalhar com teatro aqui, né? E a professora Glorinha veio para cá, porque ela era da FUCMAT. Quem não sabe, FUCMAT é o CDB, tá? Atual Universidade Católica. FUCMAT era Faculdades Unidas Católicas do Dom Bosco, né? Não, de Mato Grosso. E depois, agora é o CDB. Mas, enfim, aí a professora Glorinha veio para cá, contratada como professora e tal, de ortografia, aquela coisa toda, literatura, né? Enfim. E aí a gente teve um professor no curso de educação artística, que era o professor Luiz Eduardo Ramos Borges, que era da área de teatro, da área de expressão dramática. Né? Então a gente começa a trabalhar aqui dentro da universidade com o grupo de teatro da universidade, que foi um grupo que teve um momento assim, muito importante. E ele tinha como objetivo justamente a integração do acadêmico, do técnico administrativo e do professor. Então, ele conseguia juntar os 3 segmentos da universidade para um projeto que era... E esse período, o grupo durou, acho que 9, 10 anos, eu não me lembro, montamos mais de 15 peças. E isso daí, então, me impulsionou a não deixar mais de trabalhar com arte, com cultura. Então eu sempre trabalhei, sempre. Porque eu acredito que a universidade ela tem que fazer parte da comunidade onde ela está. Sim. Onde ela está. Né? E influenciar também, né? E contribuir. Aí eu fazia, eu sempre gostei de música, né? Sempre. Com 10 anos de idade comecei a tocar sanfona, a tocar violão, essa coisa toda e tal. E aí participei em 1982, foi quando a professora Glorinha veio para cá, veio para a universidade, efetivamente, né, do projeto Prata da Casa, que reuniu aí mais de 20, 30 artistas, músicos, né, sul-mato-grossenses. No Glaucio Rocha. Glaucio Rocha. E eu participei ativamente. Tanto é que se você pegar a capa do CD, que eu não tenho a capa aqui, tem uma pessoa com um violão. Aquela pessoa, uma silhueta que tem. Aquela silhueta sou eu. Porque a gente não tinha como fazer, então nós projetávamos assim uma luz na parede, punha papel na parede, entendeu? Punha papel na parede. Aí a silhueta, a sombra, a gente desenhava. E aí a gente ia reduzindo. Até ficar... Coisa que, assim, acho que para a juventude hoje ninguém consegue nem imaginar, né? O que é isso daí? Mas é que a gente não tinha. Aqui os computadores só existiam lá no NIM, que era o núcleo de informática. Era cada computador monstruoso que a gente nem entrava, que tinha medo daquilo lá, sabe? Soltavam aquelas folhas, enfim. Era tudo na mão, sabe? Os jornais que a gente montava, as ilustrações, era tudo na unha que a gente falava, né? E montava o jornal, Pestape, enfim, era tudo assim. E o Prata da Casa foi o primeiro grande evento. Foi o primeiro grande evento que eu participei, que era um evento da comunidade. E a professora Glorinha, ela tinha isso daí, sabe? Ela tinha essa visão, né, de inserir a UFMS, de inserir a universidade à comunidade. Ou seja, ela abria os muros, ela abria os portões, sabe? Isso daí por meio de quê? Da arte, da cultura, entendeu? Então ela sempre recebeu esse povo. Né? O Paulo Simões, por exemplo, o Almir Sater, eles começaram aqui, eles começaram compartilhando com a comunidade acadêmica, né? Eles estavam sempre aqui. Então, eu venho dessa escola da professora Glorinha. Lógico e evidente que nunca vou conseguir chegar onde ela chegou, porque a professora Glorinha era um monstro, assim, na área de literatura, né? Ela tinha leitura dinâmica, você passava uma coisa para ela, ela dava uma letra... Aí ela já falava tudo aquilo que eu falava, a senhora já leu, professora? Já, entendeu? E esses dias eu estava conversando com o pessoal, e uma pessoa virou e falou assim, a Glorinha era nosso Google, né? Eu quero saber tudo. Bem isso. E ela ia para a Europa todo final de ano. Ela ia para a França. Tem todo o movimento da Aliança Francesa, enfim.
Acho que eu estou falando demais, né? Não, 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 não. Não, 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 não. E o Prata da Casa, na década de 80, no Glauci Rocha, foi a década mais... Quente. Mais quente, não? Quente. É. Foi. Foi, né? Foi. Sabe por quê? Porque não tinha. O Glauci foi por um bom tempo o maior teatro universitário do Centro-Oeste. Não tinha um teatro. Até Cuiabá perdia para o nosso. Né? E a gente fazia tudo no Glauci. Até 87, 88, quando parou para a reforma, que não deveria ter parado. Tudo bem, parou, reformou e tal. A gente fazia tudo. Então a gente tinha os projetos que vinham do governo federal, que eram os projetos da Funarte. A Funarte já existia na época, os projetos Pixinguinha. O projeto Pixinguinha era uma delícia, porque a gente recebia os grandes artistas nacionais e sempre tinha abertura com um artista nosso. Então Geraldo abria, né, Celito abria, o Paulo abria. Né? O Almir nessa época já tinha ido embora, porque ele foi em 80, 81, que ele foi fazer direito acho que no Rio de Janeiro ele foi. Mas esses artistas nossos que faziam a abertura do Projeto Pixinguinha. E é muito gostoso, sabe? Além do Projeto Pixinguinha, nós tivemos grandes produtores aqui em Campo Grande, que traziam as peças de São Paulo. E que nessa leva aí, vem lá do Paraná e tal, esse menino, pai do Jamelão, que é um grande produtor que traz as peças, o Pedro Silva. Ele veio nessa leva daquela época aí. O Pedro Silva, acho que ele é do Paraná e tal, mas é um baita de um produtor. E que até hoje, né, parece que trabalha e tal, vem trazendo as coisas. E a gente teve a oportunidade de reviver um pouco isso em 2006 no Gerações. Sim, nós fizemos o Gerações, foi o Camilo, né? Foi o Márcio de Camilo. E aí depois, em 2012, nós fizemos os 30 anos do Prata. Os 30 anos do Prata. Os 30 anos do Prata, que eu fiz questão, eu cheguei, a gente que coordenou e tal, eu falei, eu quero com os mesmos artistas, vamos colocar. Só não entrou o Boaventura, né, que tinha falecido já, mas aí entrou os irmãos, que é o Jerry, o Rodrigo Teixeira e o Márcio Camilo, cantando Escuto Violeiros, que é aquela música do Boaventura e do Rubens Aquino. A letra é do Rubens. O Rubens, nosso jornalista aqui, né? Isso, também. O Rubens foi o maior parceiro do Boaventura. A maioria das letras das músicas, o Boa gravou uns 4, 5 CDs. A maioria das letras do Boaventura é do Rubens Aquino. Zito, que memória que você tem, assim, mais marcante do Glauci? Do Glauci? É uma peça, ou um projeto, um trabalho, uma aula? Eu sei que deve ter um monte. Muitas, né? Mas uma que assim... Isso, quando eu vou falar, você fica brava assim, mas eu acho que eu vou falar mais que uma. Em 82, 83, quando a gente estreou Pedreira das Almas, eu fazia um personagem que era o Gabriel. E foi um momento muito marcante para mim, sabe? Porque aquela estreia ali foi, sabe, todo aquele sonho que você tem de você estrear no sul de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, uma plateia acadêmica, né? Enfim, aquilo para mim foi mágico, sabe? Eu nunca mais esqueci, né? Um outro momento, assim, que me marcou muito foi quando a gente recebeu o Paulo Otran. Ele veio para fazer uma temporada aqui, acho que 4, 5, acho que sexta, sábado, domingo, mas naquela época fazia-se 2, 3 sessões, sabe? E aí a gente conversou com ele, né? Paulo, você não conversaria? Pode chamar o pessoal. Aí a gente reuniu todos os alunos de educação artística, sabe? Da área da disciplina de expressão dramática, e ele ficou 3 horas conversando com a gente. Nossa! Uma tarde. Que aula, assim! Sabe, foi uma coisa, isso daí me marcou muito. Eu falei, poxa vida, se todo artista tivesse esse espírito, né? Esse espírito de dividir, de compartilhar, sabe? Poxa, de passar as experiências dele. Ele falou lá atrás, da época enfim, que eles começaram lá atrás, ele com a Tônia Carreiro, sabe, tudo, sabe, experiência de palco, disso, daquilo, coxia, como que é, camarim. Então, para mim, esse momento me marcou muito. E um terceiro momento, né, foi os 30 anos
do Prata da Casa, sabe? Eu me emocionei muito porque eu consegui trazer a professora Glorinha, tá? Professora Glorinha e o Cândido Alberto da Fonseca, que foram os dois que fizeram o Prata da Casa lá atrás. E foi muito emocionante, porque a gente não tinha muito recurso, né? Os recursos eram, enfim. E eu me lembro que eu falei com o pessoal, falei com o Paulo Simões e tal, para trazer o Almir, porque o Almir participou. Aí eles ligaram, eu peguei e falei, Almir, tá? Ele falou, não, Zito, eu, pô, se é para rever, se o objetivo desse projeto é esse daí, eu vou. Eu já estava aqui já. E ele veio, sabe? Hoje, o Almir hoje tem um cachê de 200 mil, possível, ainda mais agora que ele está fazendo rachê, né? Está fazendo turca, não. Global, de novo. Turca não, libanês. Enfim, mas ele veio, sabe? E a gente conseguiu reunir todos. Um é que não conseguiu. E foi o Ciro que apresentou. A ideia do Ciro é justamente porque eu lembro quando o Ciro, eu ficava deitado à noite, ficava ouvindo o Ciro falar, né? Aqueles programas que ele fazia e tal. E aí eu liguei para ele, ele ficou muito emocionado. Ele falou, você está falando sério? Eu falei, tô. Eu queria que você, porque ele participou da vida desses artistas, Sim. né? De Paulo, de Celito, de Gé, de todo mundo, de TT, sabe? Ele participou, né? E o que eu queria fazer, na minha ideia, era justamente fazer um grande encontro. Né? E mostrar que a universidade é deles também, Sim. sabe? E foi muito emocionante. Eu estava no dia, eu já tinha um ano que eu estava aqui, e foi assim, foi uma noite E a gente conseguiu administrar tudo, né? Foi uma loucura. Foi uma loucura. As brigas, as reclamações, enfim, tudo. Tudo que tem nos bastidores do grande evento. Né, Sim. Músicas e Sons, que é o MS, né? Músicas e Sons, porque o Paulo Simões, né, propôs esse título, né? Zito, vamos fazer. Eu falei, beleza, gostei e tal, não sei o quê, papapá. Para não ficar aquela coisa assim, Prata da Casa, porque em determinados lugares, quando você fala Prata da Casa, diminui, né? Fala assim, pô, eles são tão grandes, né? São os nossos maiores expoentes, né? Paulo Simões, Geraldo, sabe? O Roca. O Roca ainda, né? E, gente, a coisa me emociona, não consigo esquecer daquela apresentação. Eu falei assim, Roca, você vai tocar com a banda? Não. Aí eu chamei o Márcio de Camilo Gé, que estava na direção, na produção. Eu falei, Zito, deixa o Rock. O Rock é desse jeito. Aí chamei o Paulinho. Falei, Paulinho, Zito, deixa o Rock. Falei, tá bom. Ele entrou no palco. Quem assistiu lembra. Botou o pé assim em cima da caixa de retorno e tocou. E o Paraguai, a tradição entre nós é você. Acho que é essa a música do Prata, acho que é. Você tira assim, meteu sozinho, sem ninguém. Não, ele chamou o Fralda. O Fralda tava com um tecladinho assim, aqueles negócios, esqueci o nome lá. Xilofone, não. Não, é de soprar, né? E a gente foi, quando ele terminou a música, o Glaucio veio abaixo. Foi lindo, foi emocionante, foi a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas, sabe? E aí depois entra, quando a gente chamou o Almir, ele, em vez de tocar a música dele ali, pegou e começou a chamar todo mundo. O palco ficou lotado de gente e ele terminou o show com todos no palco. Então foi maravilhoso, sabe? Foi uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, né? Zito, como que você resumiria a UFMS para você? Para mim? Eu acho que eu já comecei falando. Para mim, um sentimento. Isso, para mim a UFMS é tudo, sabe? É a minha formação. Eu devo a minha formação ao UFMS, né? Eu vim trabalhar aqui, eu fiz a minha graduação aqui, eu fiz o meu mestrado aqui, eu fiz o meu doutorado no Mackenzie, mas com base em tudo aquilo que eu, sabe? E foi a única vez que eu tirei licença, também fiquei 2 anos de licença, porque não dava, eu tinha que tirar licença. Então, para mim, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é a minha vida, sabe? É a minha formação hoje.
calma. Mas é isso. É difícil a gente falar assim, né? Porque é muita coisa. A universidade, para mim, eu não vou esquecer nunca. Obrigada, Zito. Olha, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por dividir, aceitar o nosso convite, dividir tanta coisa, dividir emoção, sentimento, memória. Eu sei que, assim... Risos, né? E risos. A gente ri, a gente chora pouco e ri mais. E se você é professor, técnico, já trabalhou, já estudou aqui na UFMS e quer dividir um pouco com a gente sobre a sua história, é só entrar em contato. O nosso e-mail é 45anos@ufms.br. E a gente se vê, então, no próximo episódio.